aqui para mais um podcast do WTC, do Núcleo de Competitividade. Hoje falando sobre o Núcleo de Inovação, né? Eu sou Cris Alessi, vice-presidente de inovação do Grupo WTC. E hoje a gente vai falar de um tema que, com certeza, se você não está falando, você está ouvindo muito, que é a tecnologia, a inteligência artificial, a cibersegurança presente nos negócios. Então, como a inovação e a tecnologia são diferenciais competitivos ou impactam os negócios. E para falar sobre isso, meu convidado de hoje é nada mais, nada menos do que Marcelo Bernardino, CEO da Minsight. Obrigada, Marcelo, por estar aqui conosco, por aceitar nosso convite. Obrigado a você, Cris, mais uma vez. Já tivemos um evento muito bacana e, como eu te falei mais cedo, estou muito feliz. Primeiro por estar aqui em Curitiba, rever muitos amigos, muitos parceiros, né? A gente fala muito de ecossistema e a gente tem um ecossistema muito forte aqui em Curitiba. Então, o fato de estar aqui revendo todo mundo já me deixa muito feliz. E falar de tecnologia, falar de inovação, falar de tendências, eu gosto bastante, né? Então, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a tua disponibilidade. Você falou, né, que a gente teve um evento que faz parte, né, do Business Club do WTC, e nesse evento, onde nosso público, né, eram empresários, eram empresas, né, e parte da audiência também tinha profissionais do governo, a gente fez mais um bate-papo onde a gente entendeu e falou muito sobre como essas tecnologias estão impactando ou fazem parte do dia a dia de negócios bastante diferenciados. E como, né, a gente brincou sobre isso, a gente tem, como quase todo mundo, mais perguntas do que respostas. E tendo mais perguntas e fazendo mais perguntas, talvez a gente consiga ter melhores respostas, né? Antes da gente entrar no tema inteligência artificial e infraestrutura, eu acho que é legal situar nossos ouvintes sobre a gigante que é a Minsight do Grupo Indra, a atuação de vocês, né, no Brasil e no mundo. Dá um contexto disso e um pouco da tua trajetória, Marcelo. Bacana. Obrigado, Cris, também de novo pela oportunidade de contar um pouquinho, né? Bom, eu levo 25, um pouquinho mais, diria que quase 30 anos no setor de tecnologia. E os últimos 12 anos na Minsight, né? A Minsight é uma empresa de consultoria e de tecnologia. A gente brinca, como o espanhol fala, né? Uma consultora tecnológica justamente focada em ajudar as empresas a transformar o seu negócio através da tecnologia, através da transformação digital, através da inovação, que, como você bem disse de manhã, não é sobre tecnologia, sobre transformação. E a Minsight no Brasil é uma empresa que tem um desafio muito grande, porque somos em 7.000 colaboradores espalhados pelo Brasil inteiro. Então, todo esse contexto de clientes, de ecossistemas de parceiros, provedores, a estrutura matricial, responder para a matriz com políticas, procedimentos, governança e ainda depois de tudo isso, dar resultado e atender bem o cliente, acho que esse é um desafio muito grande. Eu estou há 12 anos nessa empresa, já participei de projetos muito interessantes no Brasil e fora do Brasil, em países da América Latina, como Chile, Uruguai, Argentina, Peru, Colômbia, sempre com um foco no setor de energia utilities, depois com um foco no setor de manufatura, ou seja, trazer tecnologia, trazer transformação nesses setores. E nos últimos 4 anos e meio, eu tenho a responsabilidade de coordenar toda essa operação. Então, meu dia a dia, eu começo o dia, né, sempre brinco, eu começo com 7.000 problemas, porque são 7.000 pessoas que você tem situações de todos os lados. Mas eu acho bacana também, porque você aprende muito. Como eu comentei agora há pouco, você está falando de colaboradores com gerações diferentes envolvidas. Hoje a gente lida com 3, 4 gerações diferentes. A gente está falando de clientes de setores diferentes, com problemáticas e contextos diversos, né? Você não pode comparar uma telecom com uma empresa de petróleo ou com um banco. Dá exemplo de alguns desses clientes que vocês vão ter. Claro. Por exemplo, a gente tem dentro do setor de energia, distribuidoras de energia elétrica, as grandes distribuidoras de energia elétrica do país, como uma Enel,
ou como uma Light, ou uma CPFL, né? E a gente tem, ou uma Petrobras, que é uma gigante no setor de petróleo, que a gente encaixa no mesmo setor, mas são coisas diferentes, né? Enfim. Aí você vai para uma seguradora. As grandes empresas espanholas, como nós somos um grupo espanhol, as grandes empresas espanholas estão na nossa carteira de cliente, né? Então a Mafre, o Santander, a Prosegur, a Telefônica Vivo, né? Que aqui no Brasil chama Vivo, mas é do grupo Telefônica. Então são empresas de setores diferentes, que têm complexidades e contextos diferentes e maturidade diferente. Imagina que uma empresa de telecom, por natureza, ela é uma empresa que tem a sua questão tecnológica muito madura, muito avançada, porque senão ela não estava entregando rede, internet para todos nós, né? Aí você vai para um setor de petróleo, como eu acabei de citar um exemplo, e quando a gente está falando da operação, eles também são muito maduros. Mas imagina toda a parte corporativa, todo o back-office que tem por trás de uma operação tão gigante, que tem necessidades de tecnologia, de digitalização, que são muito complexas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um desafio, tem uma oportunidade muito bacana de ajudar essas grandes empresas a transformar, a digitalizar, a evoluir na sua parte de tecnologia, mas a gente aprende muito, né? E eu, como profissional, aprendo muito. Além de tudo isso, eu também sou investidor e mentor e conselheiro de startups. Eu participo de conselhos de associações de classe, como a Brascom, como a Câmara Espanhola no Brasil, que me traz uma dinâmica no meu dia a dia que eu acho muito interessante. Hoje a gente está aqui batendo um papo, de manhã a gente falou com pessoas de diversos setores, governos, iniciativa privada, empreendedores, startups. Amanhã eu estou falando com um grande cliente ou com uma empresa do setor público que tem uma necessidade específica. Então, essa dinâmica, para mim, é muito rica, no sentido em que eu ganho para aprender. Isso que eu acho que esse é um dos principais motivadores, né? Eu mantenho um aprendizado contínuo e quando a gente está falando de tecnologia, todo dia é uma novidade. A gente consegue olhar para o mundo e ver como é que o que está acontecendo no mundo encaixa nesse contexto do nosso dia a dia. Então, eu tenho comentado ultimamente que eu estou numa fase muito feliz, porque lidar com toda essa diversidade, estar metido no meio da tecnologia, metido no meio da inovação e ainda receber por isso, não tem cenário melhor. Você falou das grandes empresas que vocês atendem. A gente hoje estava com um grupo, né, do WTC, um grupo de empresários, de empresas que às vezes trabalham mais no setor ou que estão na liderança, né, dos seus times. Mas a nossa audiência aqui é muito mais ampla, né? A gente tem pessoas que com certeza estão nos ouvindo que trabalham em grandes empresas e pessoas que trabalham em pequenas empresas. Tem pessoas que trabalham em segmentos que já estão mais avançados em termos de tecnologia ou empresas mais convencionais. E quando a gente fala dos relatórios de tendências de futuro, né, que a cada ano não nos surpreendem, mas nos incomodam, nos impactam, né, porque a gente vê tudo acontecendo mais rápido, a gente vê três grandes tendências nos últimos anos se repetindo e se aprofundando, né? A questão de biotecnologia é uma delas, né? Para a gente ter certeza que não é só sobre a tecnologia como a gente imagina, de fibras, né? De softwares, né? Existe muita coisa além disso, né? Por isso que inovação não é sobre software e hardware. A gente vê a consolidação dos sensores, da internet das coisas, de coisas conectadas, né? Às vezes parece longe da realidade de muitos, mas com certeza todo mundo usa algum tipo de aplicativo para se locomover dentro do carro, né? A gente com certeza usa algum equipamento dentro de casa para chamar uma música, para guardar a listinha de compras do supermercado. E a gente vê como uma macro tendência a inteligência artificial.
Acho que se você que está nos ouvindo vive nesse planeta, você ouviu em algum momento nos últimos 2 anos falar sobre inteligência artificial, se não está utilizando via uma plataforma, um aplicativo próprio, ou mesmo no seu aparelho celular, né? Então eu queria começar aprofundar esse assunto sobre a tua visão sobre essas tendências e especificamente sobre a inteligência artificial. Bacana. Bom, primeiro, bem interessante o que você comentou, né? As tendências, elas se repetem. Diferente de outras épocas, os últimos 2, 3, até 4 anos, a gente tem visto nos relatórios principais, nos informes mais sérios, mais críticos, as mesmas tendências, né? Como é que eu enxergo isso? Eu enxergo que, de fato, primeiro a gente não está falando de tendências no sentido de expectativas, e sim de realidade. Já é uma realidade, já está acontecendo, e você disse bem, já está no nosso dia a dia, de alguma forma, né? E o que está mudando é que está evoluindo, está se consolidando, está ganhando maturidade. E aí nós vamos para temas interessantes que você comentou. A inteligência artificial, que a gente deixa por último, mas tem o advento das redes privadas, né? Redes de menor alcance, que está ajudando muito no tema da internet das coisas. E aí, cuidado com o tema da internet das coisas, né? Porque inventa muita internet das coisas também que não serve para nada, né? Inclusive, eu acho que a Amy Webb falou isso no ano passado, né? XSW do ano passado. E a gente viu algumas coisas essa semana também que está acontecendo. Mas tem muita coisa de aparelho conectado, principalmente quando a gente está falando para a indústria, para alguns setores, que faz muito sentido. E o advento do avanço das redes vem ajudando muito isso. A questão de dados e a inteligência artificial sobre isso também está avançando. Por quê? Porque ela vai avançando para a biotecnologia, ela vai avançando para temas muito específicos de alguns setores. Então, o que eu vejo é que tudo isto já é uma realidade. Essas tendências, elas se repetem porque elas estão consolidadas, não estão se consolidando, elas estão consolidadas. E eu acho que agora é ajuste fino, né? Na minha opinião, é ajuste fino, no sentido de como aplicar essas tecnologias de forma em porque é uma questão também que é preocupação das grandes empresas, das médias, das pequenas, do governo. Eficiência, produtividade. Então, como aplicar essas tecnologias para ter eficiência, para ter produtividade? E eu acho que esse é um desafio grande que muita empresa ainda tem, que é, bom, o que eu faço com tudo isso? Qual é a prioridade? Onde é que eu boto dinheiro? Onde é que eu boto esforço, né? Esse é um ponto importante. Então, acho que este ano, as conclusões ou o caminho que isso vai seguir é pegar essas tecnologias. A gente falou de IoT, falou de inteligência artificial, falou de robótica, entre outras, que já são uma realidade, a aplicabilidade disso. Qual vai ser a aplicabilidade disso? E para cada setor tem uma realidade diferente também, né? Dá alguns exemplos. Quando a gente está falando de medicina, banco, medicina é uma coisa que cada vez mais... Ontem saiu uma matéria muito interessante sobre como a questão da biotecnologia, como a questão da robótica e da inteligência artificial está proporcionando o atendimento a lugares mais remotos em que você não tinha disponibilidade física de médicos. Isso é um ponto assim, interessantíssimo. Isso vai dar um social salto disso, né? Isso tem um impacto social, isso vai dar um salto incrível. Aí você vai para diagnósticos. Por um lado, né, o robô, a inteligência artificial, ela não tem a empatia de te dar uma notícia ruim, mas ela vai te dar uma notícia mais precisa. E aí vem uma outra coisa que eu sempre falo. Eu acho que uma coisa anda junto com a outra. Então, imagina uma precisão maior de um diagnóstico com um bom médico,
para te dar um diagnóstico e determinar um tratamento precoce que vai te ajudar. Então, assim, o setor de saúde é um setor muito positivamente impactado com tudo isso. Farmacêutico também. Farmacêutico, né? Para quem conhece, eu não sou especialista, mas sabe que no processo de criação e produção de remédio é muito longo, já está mudando muito. O setor bancário nem se fale, né? A gente comentou do setor bancário, mas o setor bancário que no Brasil tem uma maturidade muito grande. É referência. E vem aí coisas assim extraordinárias, na minha opinião. Manufatura, logística. Você comentou isso também de manhã, a gente estava falando, né? Manufatura e logística, e o Brasil tem um desafio grande. Falando do Brasil especificamente, a gente tem as questões de infraestrutura rodoviária, de infraestrutura de transportes, complexidades diferentes entre estados e regiões. Então, a logística, e antes da logística, a manufatura, ela já está sendo positivamente. Você falou de IoT, né? Você falou de robótica. São coisas que são diretas. E para que tudo isso funcione, as tecnologias em termos de rede, né, e de telecomunicações já consolidou e tem ajudado muito isso também. E eu não posso deixar de falar que foi minha vida por 8, 9 anos o setor de energia, né? Quando a gente vai para o setor de utilities, energia elétrica, água, gás, a gente está falando de tecnologia, e a gente comentou isso de manhã, né? Não é a tecnologia corporativa, o sistema de tesouraria, o sistema de atendimento a cliente, que isso já tem mais maduro. A gente vai para a tecnologia de operações, né? Que no jargão chamam de OT. Né? A tecnologia de operação, e depois a gente vai falar um pouco de cibersegurança, mas antes disso, quando a gente está falando de dados, de inteligência artificial para poder ser mais eficiente, né? O Brasil, eu acho que ele vai liderar, e já está bastante avançado, mas vai liderar a questão da transformação da matriz energética quando a gente está falando de sustentabilidade, porque o Brasil tem uma matriz energética e uma capacidade natural de ter uma matriz energética mais sustentável do que outros países. E diversificada. Isso vai fazer muita diferença. Mas para isso você precisa dessas tecnologias. De novo, a robótica, as redes privadas, a questão da nuvem, né? E principalmente a inteligência artificial. Hoje a gente tem casos de inteligência artificial, de testes, de treinamento, de capacidades, que você não precisa mandar a equipe em campo, você não precisa desligar uma estação, uma subestação. Você tem situações de prevenção. Nós temos um produto que é muito interessante de prevenção com inteligência artificial e sensores, prevenção de animal na rede de transmissão, principalmente pássaro, porque tem a questão ambiental, porque os bichos se machucam, ou até morrem eventualmente, né? E depois você ainda tem interrupção. E hoje a gente tem produtos, não só a Minsight, mas outras empresas do mercado também têm produtos de sensor com inteligência artificial para evitar esse tipo de coisa. Então a tecnologia, estas tecnologias emergentes e que, repito, já estão consolidadas, já são mais do que tendências, são realidades, elas só estão passando por um processo de ajuste fino para impactar muito, muito setores críticos. E como você falou na hora que a gente comentou o exemplo da saúde, um impacto social muito grande. Ou como eu comentei no exemplo da energia, um impacto de sustentabilidade. Então veja que o ESG, apesar de ter várias discussões a respeito disso, ele está totalmente envolvido nessa discussão. Então dá para a gente afirmar que essas tendências, né, que são realidade, mas que, né, estão vindo nos relatórios, a gente que acompanha isso ano a ano, há alguns anos, né, não vamos falar muitos para não entregar a nossa idade, dá para dizer que o grande diferencial do momento que estamos hoje é a convergência dessas tecnologias. A gente tem uma infraestrutura avançando e avançada, né? Acabamos de passar, e hoje a gente nem lembra mais a discussão do que era a 5G. Eu lembro que há 2 anos atrás a gente tinha que explicar
o que o 5G mudava na vida das pessoas. Hoje ninguém sabe mais, porque o 5G já está totalmente, veja, com pouquíssimo tempo, né? Então, a infraestrutura, as empresas que já se consolidaram no mercado, essas novas tecnologias, né, que quando a gente fala de inteligência artificial, apesar de a gente falar que é nova, ela tem muito mais de 50 anos, mas agora a gente consegue pegar, a gente consegue materializar isso e realmente usar, entender, né, pelo menos em partes o que ela faz no nosso dia a dia. E essas outras camadas de tecnologia, os equipamentos se conectando, a capacidade de processamento, né? A capacidade de processamento é, inclusive, uma corrida global, né, das grandes empresas de tecnologia, e os novos materiais e a parte biológica, biosintética, trazendo tudo isso. Você acha que essa convergência é a novidade, é o que está nos guiando para esse futuro? Acho. Na verdade, eu acho até que já passou. Antes, tem a questão da computação quântica também, né? Que tem tudo a ver com isso que você está falando. Eu acho que a convergência, ela é a novidade, sim, mas não é tão novidade assim. Essa convergência já está acontecendo. De novo, é que quando chega na nossa casa, no dia a dia, para pedir uma música, como você está falando, né? Sem deixar de lavar louça ou cozinhar, quando a gente está ali tomando um vinho e batendo um papo com a família, e você pede a música sem sair do lugar, quando chega nesse ponto, já aconteceu muita coisa. Então, a convergência é legal, eu gostei do que você falou. Eu acho que a convergência é a bola da vez, mais do que essas tecnologias que elas já estão aí. Convergência e aplicabilidade. Por que aplicabilidade? Porque, de novo, a gente tem contextos diferentes de maturidade nos setores, nos países, nas regiões. Então, às vezes, você já tem uma convergência muito mais madura num determinado lugar do que em outro. Mas sim, eu acho que a convergência é um desafio e uma tendência de curtíssimo prazo. E eu incluiria mais algumas aqui, Cris. A utilização disso, eu ainda acho que as pessoas precisam entender melhor como utilizar, como aplicar. As empresas, como eu te disse, têm relatórios muito sérios, muito interessantes, falando que tem muito CIO, diretor de TI, VP de negócios, CEOs que não sabem exatamente aonde aplicar o dinheiro, aonde priorizar. Então, esse é um desafio importante, em cima da convergência, que você falou muito bem. E aí eu puxo outros dois temas que são outros três temas que são essencialmente críticos para tudo isso. Infraestrutura, o controle dos dados e da informação, a regulação e a cibersegurança. Porque eu acho que esses três temas, eles são muito críticos para que essa convergência avance e se consolide. Então, vamos entrar em cada um deles. Infraestrutura. O que é isso nesse contexto? Perfeito. Uma das principais coisas que a inteligência artificial traz e proporciona, né, é a velocidade, é a quantidade de informação, é o processamento, que você falou do processamento, né? Mas isso tem um custo, que é a infraestrutura para esse processamento, né? Então, existem muitas discussões, muitas análises de como é que eu posso prover a infraestrutura, leia-se nesse caso data center, ainda que tenha nuvem, né? Mas a gente sabe que a nuvem é uma camada, por trás da nuvem você tem os grandes data centers. Como é que eu posso prover a infraestrutura suficiente para rodar isso? E esse custo tem um custo mais, o custo de ter o data center fisicamente falando, né, máquina, toda a infraestrutura física tem um custo maior, que é a energia, né? A gente já tem casos específicos de data centers que é para atender especificamente processamento de inteligência artificial, que consome mais energia do que cidades grandes, né? Então, nesse sentido, a gente precisa pensar em como que nós estamos, vamos falar de Brasil, vamos falar da nossa região, como que nós estamos em termos de infraestrutura para poder atender toda essa demanda da IA. Que só vai crescer. Que só vai crescer.
e como é que a gente está em termos de energia para atender essa infraestrutura, né? Hoje de manhã você deu uma informação que eu queria reforçar ela aqui, né? Que uma pergunta, né? Uma frase escrita, digitada no chat GPT consome 5 litros de água. É isso aí. Foi muito chocante. É isso aí. Então, assim, né? Às vezes a gente fica preocupado com a torneira aberta, né? Mas na hora que você está falando com o chat GPT, você está gastando água, ou depende da matriz energética de cada lugar, né? No Brasil, Então, essencialmente água. Então, se isso é exponencial, esse processamento, isso vai gerar muita necessidade, muita demanda de infraestrutura, que essencialmente nós estamos falando de energia. Então, temos que pensar em soluções, né? Eu falei sobre isso num artigo há pouco tempo, soluções de data centers descentralizados, uma maneira mais eficiente, pensando em energia para prover esses data centers, né? Existem já estudos estudos não, projetos implantados de energia nuclear para abastecer data center. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas coisas específicas para alimentar esses data centers. Existem grandes empresas de tecnologia, big techs, estão investindo em geração de energia. Olha que loucura, né? Como é que... Você vê a notícia, você não entende muito bem por quê. Porque ela está verticalizando o negócio dela, porque ela não quer pensar ou depender de uma empresa de energia elétrica para poder... Porque ela sabe que vai ter problema, e vai ter problema. Então, o grande desafio, falando o primeiro tópico dos 3 que a gente falou em comentar aqui, é você ter infraestrutura suficiente para rodar essas tecnologias, especialmente a inteligência artificial, para poder garantir essa convergência que você comentou. Perfeito. E com cada vez mais convergência, nós cada vez mais dependentes de soluções que estão trafegando, que não estão no nosso domínio físico, né, que estão na rede. A gente tem um grande problema que é a cibersegurança. Exatamente. É uma preocupação que, se você não tem no seu negócio hoje, deveria ter, mesmo que você tenha uma loja online conectada ali com um sistema de vendas de marketplace, vai? Exatamente. E é engraçado, porque a questão da cibersegurança para grandes empresas, para a parte administrativa, para processos de negócio, até que são coisas que já se fala há muitos anos e já está muito maduro. Você tem tecnologia, você tem ferramentas, você tem grandes empresas que já atendem esse mercado, né? Mas quando a gente está falando de novo da OT, né? Mas ainda assim a gente vê invasões, né? Mesmo assim, a gente vê... Por quê? golpes. Porque a velocidade ela é rápida para todo mundo. A velocidade é alta para todo mundo. Pro bem ou pro mal. Pro bem e pro mal. É alta também para quem está afim de burlar algum de sistema, fazer bobagem. né? Essa é a grande realidade. Mas ok, Exato, você tem razão. Isso é a tecnologia da informação. Agora a gente tem uma outra preocupação, que é a OT. Então imagina uma infraestrutura crítica. Uma empresa que faz geração de energia, ou que faz a distribuição de energia na nossa casa, ou água, ou gás, ou internet, ou telecom, ou abastecimento de comida, né? Então a tecnologia da operação, que ela vem crescendo exponencialmente em função dessas tecnologias que a gente vem comentando, que traz produtividade e que traz eficiência, só que a convergência disso tudo, como você comentou, deixa tudo mais vulnerável. Então, quando a gente analisa esses relatórios de tendências, fala-se muito de IA, inteligência artificial o tempo todo, mas fala-se muito de cyber. Está todo mundo muito preocupado com isso e tem que estar, na minha opinião. Tanto é que nós, dentro de casa, essa é a nossa prioridade 1, 2 e 3. Muito mais preocupado em aplicar a inteligência artificial para fazer o nosso negócio mais eficiente,
ou para fazer o negócio do nosso cliente mais eficiente, que esse é o nosso propósito, esse é o nosso trabalho, nós estamos mais preocupados com a parte de cibersegurança. Tanto que a gente vem investindo muito em capacidade técnica, em formação de equipes, em treinamento, inclusive em compra de empresas sobre isso. Por quê? Porque, além de ser uma preocupação, eu também vejo isso aí como executivo, eu vejo isso como uma grande oportunidade de negócio. Porque eu entendo que ainda tem muito a ser explorado e que temos que correr. Eu acho que temos que ter pressa em que as grandes empresas, principalmente esses setores que a gente falou, energia elétrica, gás, água, telecom, abastecimento de comida, medicina, imagina travar tudo, um hospital, um laboratório de análise ou uma distribuição de energia elétrica de uma cidade inteira, né? Então, tudo isso é muito crítico, muito perigoso e a gente tem que estar atento a isso. Eu acho que nesses dois exemplos de agora, eu acho que nossa audiência conseguiu entender e materializar a criticidade do assunto que você está trazendo, né? Porque talvez as pessoas não vivenciem esse mundo para entender que a energia elétrica chega na nossa casa, claro que pela infraestrutura, pelos postes, pelos fios, mas pela tecnologia que faz com que ela chegue ali. A água, os cada vez mais ligados a sistemas. Agora tudo conectado, tudo convergindo, tudo na nuvem. Estou exagerando um pouco aqui também, porque senão daqui a pouco os técnicos, tecnólogos vão falar, esse cara está falando bobagem. Eu sei que não, estou exagerando um pouco. Tudo convergindo, tudo conectado. De repente eu estou aumentando, de repente não, com certeza a gente está aumentando a vulnerabilidade. Então, se eu estou aumentando a vulnerabilidade, eu tenho que aumentar a segurança. As camadas de segurança. E aí a gente entra no nosso último tema, que é a gente está num mundo cada vez mais tecnológico, e aí é importante a gente falar que quem conduz a tecnologia sempre tem o potencial humano, então é sempre o humano que faz a primeira, que ensina a inteligência artificial na primeira camada, é sempre o humano que opera a primeira vez o sistema, que implementa, que ajusta, né? Então, não há avanço tecnológico sem um avanço na capacidade, na capacitação, no entendimento dos profissionais que estão no mercado, né? E quando a gente fala desses avanços tecnológicos e de inteligência artificial, não tem como a gente não falar sobre ética, sobre o impacto social, né? Eu gosto de falar, eu acho que um gap tecnológico numa sociedade está intrinsecamente ligada ao gap social. Uma coisa não vive mais sem a outra. Quanto menos digitalizada uma sociedade menos evoluída socialmente, ela tem menos oportunidades sociais para se desenvolver. E cabe, né, aos governos, cabe às grandes empresas que têm, né, o poder de conduzir esse mercado, direcionar melhores práticas, inclusive de regulação. Então, como é que a gente está no Brasil com relação à regulação que protege o ser humano, protege os dados, que protege as questões éticas, se é que se pode falar isso, né? Se a gente consegue ter esse controle. Como que o Brasil, e como você tem uma posição global, né, numa empresa global, como o mundo está se portando com relação a isso? Perfeito. Realmente é uma preocupação grande. E aqui a gente separa um pouquinho, né? Eu acho que tem o básico, que é as pessoas utilizando a tecnologia, a pessoa física, o indivíduo usando a tecnologia. Isso a gente não tem como controlar muito, né? E infelizmente tem diferenças de uma pessoa para outra, de um lugar para outro, porque depende da condição social, intelectual, cultural de cada um em usar aquilo, né? E a informação é muito rápida, a quantidade de informação é muito rápida, então as pessoas começam a usar de forma desordenada. Tem esse primeiro problema. Tem o segundo problema, que é o tratamento, a prevenção e a utilização dos dados das pessoas, né? E isso, cada país já tem a sua legislação e a gente vai comentar mais um pouquinho sobre isso.
E nós temos a questão ética da utilização da tecnologia em todos os sentidos, né? Como é que você ensina uma inteligência artificial, como você comentou, como que você programa, como você direciona, como é que você utiliza essa informação e qual o impacto dessa informação. Então, tudo isso é muito importante, muito sério, de fato. Eu vejo que cada país tem a sua, o bloco, né? Quando eu vejo muito o que acontece na Europa, então as coisas são tratadas principalmente pelo bloco europeu. Os Estados Unidos têm uma outra discussão e um outro nível de discussão e de avanço também. China e Oriente, outra coisa. Agora acontece o seguinte: você tem discussões políticas que interferem nisso e tem discussões e vieses comerciais e de negócio, né? Por exemplo, como é que um país vai discutir uma regulação se de repente as maiores empresas daquele país são as empresas de tecnologia e que querem ter flexibilidade, querem ter liberdade? Então, encontrar este equilíbrio entre os interesses das empresas e as necessidades de regulação, as necessidades éticas, ela é um desafio muito grande e que eu tenho visto pessoalmente muita dificuldade, mesmo em grandes países, em países muito desenvolvidos ou muito ricos, né? O Brasil ele já tem os seus processos. Quando a gente está falando de proteção de dados, já é uma coisa bem formatada, bem estruturada. Eu participo de discussões com associações de classe e com o governo. E existem discussões muito sérias, muito bem estruturadas no governo brasileiro. Também, não só para a questão de proteção de dados, mas para o uso ético da inteligência artificial. Existem conselhos, existem comitês de discussão disso, tanto no governo quanto na iniciativa privada. E assim, eu acho que o problema está colocado na mesa e que tem discussões muito importantes e muito interessantes. Mas a gente precisa, só para concluir o raciocínio um pouquinho, assim, a gente precisa ter celeridade. A gente precisa garantir minimamente em que a gente não vá seguir por um caminho que depois não tenha volta. Como você falou, o governo federal tem, né, discussões e algumas políticas já tramitando, né, alguns projetos de lei já tramitando com relação a isso, principalmente a inteligência artificial. Há poucos dias atrás, o governo do estado do Paraná também, né, apresentou sua proposta de regulação da inteligência artificial. Quais são, na tua visão, os pontos que precisam ser tratados sem dúvida, e quais são os pontos mais críticos para serem regulados? Bom, boa pergunta. A primeira de todas, né, que é uma que já está mais avançada que todas, são os dados individuais, os dados das pessoas, né? Hoje a gente tem uma série de proteções sobre isso, regulamentadas inclusive, mas, por exemplo, não sei você, mas toda hora a gente recebe ligação e você vê que ligações bem sofisticadas, às vezes com inteligência artificial, com RPA, com robô, com URA, que tenta te dar um golpe, né? Então, conseguiram Todos os seus dias. dados de alguma maneira. E eles chegam ao ponto de ter dados todos os dias, né? E chega ao ponto de ter dados, assim, muito específicos, né? Então, acho que o primeiro ponto, respondendo a sua pergunta, seria o tratamento dos dados e uma política bem rígida, bem estrita em relação ao vazamento de dados. Porque eu acho que assim, hoje o vazamento de dados é uma coisa muito inconveniente e que deixa o indivíduo, deixa o ser humano muito exposto, né? E além da questão da segurança. Porque hoje em dia os seus dados estão aí, o nome do seu filho, o seu endereço, a escola do seu filho. Então são coisas que não Críticas. são muito críticas, não são pequenas, né? Eu acho que o tratar de uma forma muito séria e muito dura o vazamento de dados, e eu não estou entrando aqui no mérito técnico de que se isso é possível, se é impossível, se é utopia minha ou não, mas
tratamento as penalizações ou as políticas em função de vazamento de dados é muito sério, é o mais importante, assim, como prioridade zero, na minha opinião. Para começar, não tem como começar sem isso. Para começar. Aí depois a gente está falando da regulação em relação a treinar, né, a capacitar a inteligência artificial. A gente está evoluindo aí para a inteligência artificial generativa já foi, né? A inteligência artificial viva que toma decisão por nós, né? Então, que tipo de decisão? Como vai ser tomado? Qual que é o arcabouço? Qual que é a base disso? Os combinados éticos. Os combinados éticos. E ética, de novo, também não vamos entrar, que isso é outro assunto, com outro podcast, né? Mas falar de ética é complexa também, porque tem questões sociológicas, culturais, entre outras coisas. Mas tem um mínimo que é consenso para todo mundo, né? Dentro da ética. E esses combinados, eles estão sendo respeitados? E se eles não forem respeitados, qual é a punição? Qual é a penalidade para isso? Então, para a gente não ficar aqui a tarde inteira falando disso, eu acho que esses dois pontos, o vazamento de dados e o arcabouço ético mínimo para que se treine, para que se prepare a inteligência artificial para ser usada para o bem da humanidade, né? E que não descambe para problemas de segurança, de exposição, de informação, de controle, no sentido de se você está tomando uma decisão. Imagina que é uma inteligência artificial, é um robô que está dirigindo um carro autônomo. E ele decide tomar a decisão que ele quer e você está dentro do carro. Com o seu filho, com o seu cachorro, né? Que decisão ele vai tomar? Então, como é que a gente prepara tudo isso? Só tem uma discussão já bastante desgastada, né? Mas não solucionada, né? Exato. Eu não tenho claro hoje, na minha posição e com a informação que eu tenho, como que isso será solucionado. Então, assim, a gente consegue ver a convergência dessas tecnologias, as preocupações sobre essa convergência, os usos, né, que a gente se preocupa e às vezes se assusta, mas por outro lado são janelas de oportunidade, janelas de prosperidade para quem utilizar da forma correta, utilizar de uma forma produtiva para os seus negócios. E quais são esses negócios, né? Então, aqui para a gente finalizar, como a gente tem, né, uma audiência super diversificada, quais seriam os setores mais impactados por essas tecnologias, pela inteligência artificial, enfim, e quais são assim as áreas que você enxerga assim que são as mais promissoras para os nossos ouvintes usarem e se aprofundarem? Bacana. Bom, primeiro que eu acho que o tema da inteligência artificial, como a gente já falou, é uma tendência, é uma realidade. Ela está no dia a dia da gente e ela tem que ser colocada no dia a dia das pessoas, das empresas, da sociedade como um todo, do governo. Em favor da sociedade, em favor do ser humano, né? Isso tem que estar. Isso tem que estar na cabeça, tem que estar na pauta de todo mundo, não importa a idade, não importa o contexto, tem que estar na pauta de todo mundo. Em cima disso, obviamente que tem alguns setores que serão mais impactados e que, de fato, deveria ser priorizado. Eu acho que, assim, como a gente falou no começo, medicina, diagnóstico, hospital, cirurgia, atendimento, é uma coisa que tem plena capacidade, é um setor que tem plena capacidade, já está sendo muito impactado e tem mesmo que ser impactado. Porque isso vai transformar a sociedade, isso vai impactar positivamente na sociedade. Energia. Por que energia? Porque a gente está falando de que se a gente não caminhar para uma questão em que a gente possa produzir energia suficiente para que a gente precisa, e a demanda está aumentando, né? Virou um ciclo, porque a demanda está aumentando, então logo eu preciso de mais energia, e eu preciso de mais energia porque a demanda está aumentando, vira um ciclo interessante.
Mas a gente não pode pensar que a energia é um recurso ilimitado. Não é, né? Ela impacta na natureza, impacta no meio ambiente. Então, depois de saúde, eu diria que o setor de energia ele já está sendo impactado e também tem que ser muito priorizado. Setor bancário, setor financeiro, setor de pagamentos, ele é muito impactado, ele já vem sendo impactado há muitos anos, talvez pioneiro, principalmente aqui no Brasil, né? E é importante, porque isso também ajuda a sociedade a ser mais eficiente na questão do comércio, na questão dos serviços, né? Dá acesso, às vezes, ao pequeno comerciante, o pequeno empresário. Então, a questão do comércio e dos meios de pagamento são muito importantes e tem que ser impactado. E eu incluiria mais um, que esse ainda eu vejo menos maduro do que os outros três, mas que a gente precisava falar bastante, né? Que é a questão do setor público. E aí, cuidado, né, com o conceito de smart city, né, de cidade inteligente, porque às vezes é um conceito muito amplo, que tem várias coisas. Mas eu estou querendo dizer o atendimento ao cidadão. Além da saúde, que a gente já comentou, né, países muito populosos como o nosso, a tecnologia tem que estar a favor. E eu acho que essas tecnologias emergentes que a gente comentou aqui, rede, internet das coisas, inteligência artificial, tudo isso junto com convergência, como você bem comentou, isso pode trazer um impacto incrível para o cidadão e, de novo, para todas as camadas, principalmente para quem tem mais necessidade. Um atendimento de um documento, uma marcação de consulta, um transporte público, que a gente veio falando disso. Tudo isso em convergência com essas tecnologias pode dar um salto de qualidade na vida das pessoas em que os governos, na minha opinião, tinham que prestar muita atenção e priorizar. E tecnologia tem para isso. A gente precisa de internet das coisas, já tem. A gente precisa de inteligência artificial, já tem. A gente precisa de dados, já tem. A gente precisa de rede, você falou bem do 5G, já tem. E você precisa de nuvem para poder abarcar tudo isso. Então, tecnologia já tem. Eu acho que os governos deveriam priorizar muito isso. Os atendimentos básicos de um cidadão para ele poder viver, se deslocar, se alimentar, trabalhar e cuidar da saúde e da educação. Como a gente já tem tecnologia, a gente tinha que montar, empacotar tudo isso e priorizar. Essa é a minha opinião. Maravilha. Bom, a gente poderia, né, ficar horas e horas falando, porque é um assunto, primeiro que ele não se esgota, porque Exato. tem cada um desses pontos tem uma profundidade enorme, mais técnica ou menos técnica, mas acho que deu para a gente ter uma primeira visão de quão grande é esse universo. E a gente começou o evento de hoje de manhã falando que não existe solução simples para problemas complexos. Né? Então, não é a complexidade da tecnologia, é a complexidade da sociedade. Né? Nós estamos com o encontro de gerações, nós estamos com o aumento da população, nós estamos com uma crise climática. Então, a sociedade tem grandes complexidades que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor e melhorar a vida das pessoas. É sempre sobre isso que a gente se importa e é por isso que a gente, né, se coloca aí nas nossas posições. Eu acho que isso é um grande ponto. Obrigada, Bernardino, por ter passado, né, todo esse período conosco aqui, com o time da WTC. Obrigado por ter vindo aqui no podcast falar com a gente. Indico para você que está nos ouvindo seguir o Bernardino no LinkedIn, ele posta sempre artigos e conteúdos muito interessantes. Quem quiser me seguir também, a Cris Alessi, também como ponto de vista mais amplo de inovação e transformação digital. E volto a palavra para você se despedir dos nossos ouvintes com sua mensagem final e aquela dica de ouro Boa. que você sabe dar. Obrigado, Cris. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Você é uma pessoa simpática, inteligente, conectada. Então é sempre um prazer estar batendo um papo com você. Obrigada. Como a gente falou hoje, toda essa jornada, né? A tecnologia está aí, está pronta. Essas barreiras de cibersegurança, de infraestrutura,
éticas, legais, eu tenho certeza que todas elas serão superadas, porque tá todo mundo olhando para isso, todo mundo trabalhando nisso, né? E aí é exatamente como você falou, a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar. A gente está vivendo um momento incrível em termos de tecnologia. E aí, quando eu estou falando de tecnologia, eu não estou falando de sistema, eu estou falando de tecnologia de sistemas, de software, eu estou falando de tecnologia como a concepção da palavra de que é alguma coisa que te dá mais produtividade, que faz você conseguir fazer algo melhor, né? A gente tem que aproveitar isso para dar qualidade de vida para as pessoas, para evoluir como sociedade e para ir para o próximo passo, né? A dica de ouro é difícil, né? Quem sou eu para dar alguma dica de ouro? Mas eu colocaria 2 pontos importantes. O primeiro deles é a gente estar conectado, prestar atenção no que está acontecendo e aprofundar o que está acontecendo, né? Entender, não só ficar falando igual papagaio, repetindo coisas. Entender e se aprofundar, né? E a segunda é se inserir nesse contexto. Para onde está indo o mundo? E eu, como pessoa física, como executivo, como empreendedor ou como governo, como é que eu posso me inserir nesse contexto e participar dessa revolução, participar dessa transformação, porque é disso que se trata. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo? Às vezes ele já está criado, né, Cris? Às vezes é você pular no barco. Entrar no barco. Entrar no barco. Eu sou desse partido. Muito bem. Obrigada novamente. Sempre Obrigada. bem-vindo aqui. E a todos os ouvintes, obrigada. Acompanhe aí as nossas publicações do WTC, aqui pela rádio ou dentro da revista Top View, toda a edição com um capítulo especial do WTC Negócios. Obrigada e até a próxima.